Estou conversando hoje com o presidente para a América Latina da General Optical, Kennerson, Tom Lira. Tom Lira, como conhecedor do mercado chinês, você está confiante na parceria que o governador Carlos Henrique Gaguin está fazendo com empresários daquele país? Muito confiante. Não só confiante com a parceria do governador Carlos Gaguin com o mercado chinês, como também confiante na própria estrutura chinesa no nosso mercado tocantinense. Por uma razão muito simples. A China passa por um momento de grande transformação, ou seja, o mundo hoje, os produtos na sua grande maioria é commodity, ou seja, produtos que têm poucas diferenças entre si. E qual é o maior problema da China hoje? Se você perguntar para qualquer especialista na área chinesa, eu, por exemplo, que vou à China pelo menos 3 vezes ao ano, 4 vezes ao ano, e vivencio muito a cultura chinesa, vivencio muito Xangai, eu ando muito ali para entender esse mercado, entender a relação comercial da China conosco, como é que funciona. Por exemplo, um dos maiores entraves hoje na nossa cultura, para o chinês absorver nossa cultura, são as questões tributárias do nosso país e a parte legal de toda a circulação de mercadoria. Ou seja, o chinês ele não consegue ter uma noção disso. Por quê? Por uma razão muito simples. A China é um país comunista. Isso você não pode esquecer nunca que é um país comunista. A China você não pode usar a internet, a internet é controlada, tem uma série de coisas lá. Os táxis são do governo, enfim, tudo é controlado pelo governo. Então você imagina o seguinte, num país comunista, tudo que é seu é meu também. Então, o chinês, ele não vê, como nós vemos, pecado em um indivíduo pegar esse copo e fazer igual ao do concorrente, ele não vê pecado em fazer cópia, porque ele acha que aquilo lá, se você criou, ele tem o direito de fazer igual ao seu. Então, assim, porque ele tem essa mentalidade socialista das coisas. Então, essa parceria que o governador Carlos Gaguin tenta empreender lá com os chineses e que tem tido muito sucesso nisso, ela se refletirá no Tocantins por uma razão muito simples. O chinês precisa do Tocantins. Precisa por quê? Porque a China, ela faz o investimento, ela vai fazer o investimento no nosso estado vendo a longo prazo. Qual é o problema da China hoje? A China ela não tem que se preocupar com hoje, ela tem que se preocupar daqui a 15 anos. O que a população chinesa vai comer daqui a 15 anos? Helder, nós estamos falando de uma população de 1.300.000.000 pessoas comendo almoço, café da manhã, almoço e janta. E isso não pode nem ter um lanchinho na tarde, senão eles comem o mundo. Então você imagina, pegue o Brasil, são 192 milhões de habitantes, nós estamos falando de quase 12 Brasis de gente comendo todo dia, usando o carro todo dia. Pra você ter uma ideia, semana passada a China comprou 10 milhões de dólares da Petrobras de petróleo a ser entregue aí por um período de 2, 3 anos. Exatamente para garantir que o povo lá tenha o combustível para se locomover. Porque as reservas naturais da China já estão praticamente todas esgotadas. E o que o chinês vê em Tocantins? E o que ele vê quando o governador Gaguin vai lá? A razão é muito simples. Ele vê um estado onde é uma área produtiva muito grande ainda. Isso, ele já está vendo a produção do alimento, carne, grãos e etc. E ele vê também a base geográfica do nosso país. O porto aqui de São Luís do Maranhão, o Porto Seco, a Ferrovia Norte-Sul. Esse sistema de integração vai fazer com que nós sejamos o principal mote de desenvolvimento ou de investimento da China aqui. Para você ter uma ideia, existe um grupo chamado, não é um grupo, é uma associação chamada SIC, que é China Investment Corporation. Ou seja, esse China Investment Corporation tem 300 bilhões de dólares disponíveis para investimento. E esses 300 bilhões de dólares, segundo o presidente da SIC, que é o Gao Changqing, ele disse que grande parte desse investimento será feito no Brasil. Aí eu te pergunto, onde é que tu acha que vai fazer esse investimento? É em São Paulo? Se você olhar São Paulo do alto, não tem mais aonde, todas as fazendas, a parte de agricultura está tomada. Então, se você olha Goiás, é a mesma coisa, você vai ao Paraná, a mesma coisa. Então, onde você tem terra disponível? Eu que sobrevoo hoje o Tocantins, você tem terra disponível no Tocantins. Agora, é preciso que o tocantinense aprenda a fazer negócio com o chinês. Desde o momento que você entrega um cartão para o chinês, daquele momento você já passa a ser observado. Ou seja, eu sempre ensino às pessoas que você não entrega um cartão para o chinês com um papel, se você estivesse entregando papel. Porque o chinês entende que o cartão de visita seu, você está entregando o seu nome. Você normalmente entrega o cartão de visita para o chinês sempre com 2 mãos e baixa a cabeça quando você entrega o cartão, que é o sentido de humildade. Ou seja, você está com aquele nome seu, dando a ele, que está o seu nome disponível para servir.
Então, assim, nós temos que aprender muito sobre essa questão. Eu até te proporia um dia a gente fazer uma palestra sobre como se relacionar com o chinês. Então, partindo desse pressuposto, eu acho que vejo com muito sucesso essa parceria para o Tocantins e nós temos que estar preparados, acima de tudo, Helder, para você ter uma noção, o Tocantins precisa aprender a exigir a contrapartida. Por quê? Porque o chinês é o povo mais predador que tem no mundo. Ele não tem nenhum escrúpulo de vir aqui, tirar o seu recurso natural e ir embora. Isso, então assim, tá bom, você vai vir aqui, vai tirar meu recurso natural e você vai deixar o quê? Então você tem que exigir essa contrapartida do povo para que, dos chineses, e eles têm dinheiro para fazer isso. Bom, eu quero construir escola. Agora mesmo, o presidente da Synergy, que foi essa empresa que o governador Carlos Gagin foi visitar lá e com certeza irá vir para o nosso estado de Tocantins, que ela faz parte também de um povo, do povo da GO, a contrapartida do governador Gagin foi que ele fizesse investimento em escolas. Quer dizer, lâmpadas, eles produzem lâmpadas de LED que fizesse essa parte de iluminação e investisse em escolas de qualificação de mão de obra aqui no estado. E o chinês aceitou. Então, ou seja, nós temos que estar sempre preparados para exigir a contrapartida. Por exemplo, a GO, a empresa que eu presido, é uma empresa chinesa. Então, a minha contrapartida é, tá bom, a gente vai fazer isso em Tocantins, temos o regime especial, o governo nos dá o regime especial, mas você gera um emprego e vai construir a fábrica. Você não vai ficar só se beneficiando do regime especial sem a contrapartida. Então, eu acho e acredito que vai dar certo esse relacionamento do governo com a China. Tom Lira, o que é que mais atrai o empresário chinês aqui no Tocantins para que ele invista no nosso estado? Uma das coisas importantes é a terra em abundância. Isso, eu acho que o investimento da China aqui, no Tocantins especificamente, é a terra em abundância. A segunda, a grande quantidade de recursos naturais que nós temos. E esses recursos naturais do Tocantins é o ouro em pó que nós temos para oferecer para o mundo. E eu sempre digo às pessoas, olha, nós temos que ter muita responsabilidade como nós vamos gastar esses recursos naturais. A quantidade de rios que passam aqui por Tocantins é muito grande. O Araguaia, Tocantins, fora os periféricos, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes motes do investimento chinês. E o Tocantins virou o parceiro ideal da China em função desses valores que são esses recursos naturais. Então, agora, o que eu acho mais importante ainda é nós aqui no Tocantins preparar pessoas para lidar com essa nova exigência de mercado que virá aí com os chineses. Sobretudo, Helder, com a questão de disciplina profissional. Nenhum ser vivente neste mundo consegue trabalhar com o chinês se não tiver uma grande disciplina em horário, disciplina de responsabilidade profissional. E por quê? Porque nós precisamos parar um pouco e repensar o Estado nesse sentido, de que nós temos que estar comprometidos, sobretudo, com a disponibilidade de trabalho e com capacidades intelectuais e disciplina. Tom Lira, muito obrigado por ter vindo ao 30 Minutos, cada vez mais sucesso aí na sua carreira, na sua vida pessoal. O governador Gagin já está começando a aprender a falar chinês e eu pediria para você se despedir do nosso público hoje, dando uma boa tarde em chinês. Bom, eu posso dizer a você o seguinte, eu falar chinês é ni hao, é como vai, xie xie é obrigado, e buyao é não quero. Então eu diria para você, xie xie é outra pessoa. Obrigado, Tom Lira. Ni hao ma. Gagin. Bom, você fica com Deus, eu sempre estou com ele. Uma boa tarde, até o nosso próximo 30 Minutos.